Com quanto tempo de existência uma associação precisa estar estabelecida para conseguir captar recursos públicos? Esse é o tema da nossa aula, que não vai ser um nado, mas sim um mergulho profundo. Então pegue papel, pegue caneta e fique ligado conosco até o final. Haja visto que essa é uma dúvida muito recorrente das pessoas que nos acompanham aqui na escola do terceiro setor. Quanto tempo, então, é necessário para que uma organização da sociedade civil, conforme a Lei 13.019 de 2014, a Miroski, também conhecido como a Lei de Parceria, existe algum dado, existe alguma prerrogativa legal que diz quanto tempo é necessário para que, a partir do momento que uma associação exista legalmente, juridicamente, para então ela poder pleitear, conseguir, né, eu digo até ter o direito de usufruir dos recursos públicos para financiamento dos seus projetos, dos seus programas, das tuas atividades. Então nós vamos tratar sobre isso nesta aula aqui. Você que está nos assistindo no canal do YouTube, eu nem preciso lhe dizer nada, né? Eu te peço, por favor, você já sabe que é de praxe, mostre para o algoritmo do YouTube que este assunto tem a sua devida relevância quando você gratuitamente clica aí nesse sininho ou se inscreve neste canal se você não é inscrito, você ativa o sininho de notificação todas as terças-feiras. Nós estamos aqui com esta live ao vivo para que você possa ser um pouco mais instruído, independentemente de quem você seja. O importante é você ter interesse direto ou indiretamente no terceiro setor, né? Na terceira esfera da economia nacional, né? Tem o primeiro, tem o segundo e tem o terceiro setor. Assim é dividida a economia brasileira, né? E nós estamos tratando sobre o terceiro setor em conformidade com a legislação pertinente que mostra para nós de que maneira uma organização da sociedade civil poderá ter parceria com a administração pública, que está pautada na lei que já foi citado aqui neste vídeo. Então vamos lá, quanto tempo é necessário? Nos vídeos anteriores nós falamos sobre os 5 principais erros que uma organização da sociedade civil vem cometendo que impede ela de ter sucesso na sua caminhada, haja visto que toda organização nasce mediante uma necessidade da sociedade. Necessidade esta que o município, que o Estado e que os entes federativos não têm conseguido sozinho dar conta. Essa que é a grande verdade. E como a administração pública, vamos colocar assim, né, trazendo todas as esferas, não consegue sozinho dar conta do recado, o terceiro setor que nasce, né, nasce justamente para ocupar esta lacuna, e dentro do terceiro setor, quem aplica, quem executa, quem age são essas organizações, tanto fundações, associações, organizações religiosas, cooperativas sociais, dentro daquilo que tange o seu estatuto social, dentro de uma área, né, da política pública, sendo a área da saúde, assistência social, meio ambiente, educação. Então, uma organização ela nasce para poder, então, tapar uma lacuna que existe na comunidade, aonde ela está
geograficamente localizada para a realização desse trabalho. Então ela precisa de recursos para isso. E o Estado, né, o governo, a administração pública, entendendo tudo isso, né, estou fazendo aqui uma analogia só para poder ficar mais didático. Então a administração pública remete os recursos dentro daquelas leis fundamentais que regem a transferência de recurso público. E toda vez que há uma transferência de recurso público, tem que ter uma lei que estabeleça, uma lei que o rege. E nós falamos, você tem vídeos aqui no YouTube que nós tratamos sobre isso. Nós falamos do Plano Plurianual, que é o PPA, nós falamos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, e falamos sobre a LOA, né? Que é justamente a Lei Orçamentária Anual, que é fundamental. Você que é um gestor de uma organização da sociedade civil e não tem um mínimo conhecimento sobre essas três leis, né, fundamentais aí que rege a transferência de recurso público para uma organização da sociedade civil, você está dormindo no ponto. Por isso, possa ser aí também a razão da tua organização não conseguir sair do papel, né? Não conseguir emplacar nenhum projeto, não consegue nem ter nenhuma atividade devidamente realizada dentro daquilo que tange a estratégia, né, e também o plano de ação que vem dentro dali do nosso projeto social. Mas trazendo para o nosso assunto hoje, nesta aula, quanto tempo que é necessário uma organização da sociedade civil ter para que ela possa ter o direito de, então, acessar os recursos públicos. Nós vamos tratar desse assunto e eu quero, inclusive, dividir com você aqui a minha tela e vamos começar a nossa aula, né? Com quanto tempo uma organização da sociedade civil precisa ter para começar a captar recursos públicos? Então, de uma forma direta, a nossa resposta é justamente que uma organização da sociedade civil, para captar recursos públicos, ela pode iniciar isso desde o princípio, né? Desde que esteja legalmente constituída e regularizada, independentemente de idade do CNPJ, tá bom? Então, a resposta está aí, direta, né, já na nossa aula aqui, que uma OSC pode captar recursos públicos desde... Então, esta palavra aqui, ela faz todo sentido e toda a diferença, desde que esteja legalmente constituída e regularizada, independentemente da idade. Então, o que vale aqui não é quanto tempo existe um CNPJ. O importante é que ela esteja totalmente legalizada. Porque olha como que é importante isso. Não existe uma regra legal que exija tempo mínimo de existência para captação. Isso é muito importante e eu, se eu fosse você, anotava tudo isso. Não existe tempo mínimo, não existe uma base legal, né? O que existe são pré-requisitos. Observe bem isso, não é tempo, são pré-requisitos documentais e técnicos que são exigidos. Então, isso aqui vai mudar a chave, obviamente, se você, que é um gestor de uma organização da sociedade civil, que está assistindo esta aula, se você aplicar isso dentro da gestão, obviamente você pode mudar o game aí da organização que você faz parte. Que possa ser que você que está assistindo agora faz parte, né, da diretoria executiva, ou é um conselheiro, ou qualquer outro órgão que tenha dentro da estrutura base organizacional desta associação, desta fundação, desta organização religiosa.
possa ser que vocês estão aguardando completar um tempo para então começar a captar recursos públicos. Preste bem atenção que nós estamos falando de recursos públicos. Porém, haja visto que hoje, essa semana mesmo, recebi mensagens de organizações que nós constituímos aqui dentro da Escola do Terceiro Setor, em parceria com a Nogueira Organização Contábil, que é um escritório de contabilidade que eu sou um dos sócios, que trabalha única e exclusivamente para organizações do terceiro setor. Muitos, ao constituir, muitos ao dar legalidade jurídica à organização, eles falam: Paulo, documentação contábil eu só tenho mínima coisa, porque a organização está sem movimentação, porque nós não temos recursos, estamos aguardando o tempo para começar a captar. E eu falo muito sobre isso no curso A Jornada Completa, né? Que a Jornada Completa, você sabe que é um compêndio de outros cursos. Nós pegamos tudo aquilo que é necessário para o conhecimento e o desenvolvimento de um gestor, de um presidente, de um vice, de um secretário, de um tesoureiro, de um conselheiro fiscal. Tudo que ele necessita de conhecimento, obviamente não generalizando, né? Mas a base e também a profundidade necessária para que ele possa, então, gerir uma organização da melhor maneira possível. Nós, dentro da Jornada Completa, nós tratamos desde o princípio, quando se tem apenas uma ideia. Então nós falamos a partir desta ideia o que é necessário fazer, quais são as ações, até o momento da gestão. Então nós temos dentro da Jornada Completa o curso Constituindo uma Associação do Zero, nós temos o curso de Elaboração de Projeto Social, nós temos o curso de Captação de Recursos, nós temos o curso de Contabilidade Básica para o Terceiro Setor, que é um curso onde estudantes de contabilidade, conselheiros, tesoureiros têm se aprimorado no seu conhecimento para realizar uma gestão financeira e contábil com maior conhecimento. Nós temos o curso de prestação de contas, porque olha, a prestação de contas, ela é uma dos 5 grandes erros que as organizações têm cometido todo esse tempo. Eles não conseguem ter transparência, não por questão de caráter e às vezes esconder alguma coisa, mas é que eles não sabem realmente prestar contas da forma correta. Nós temos um curso de finanças apenas para tesoureiro. Quando a gente fala apenas para tesoureiro, é que é a pessoa que maior interesse terá naquelas informações, naqueles dados. Nós temos curso de emendas parlamentar, como que você acessa uma emenda parlamentar, quais são os passos necessários. Eu vou pedir para a nossa equipe deixar aqui o link na descrição desta aula. Nós vamos deixar um link direto para você, para que você possa ainda essa semana se matricular na Escola do Terceiro Setor e fazer parte da Jornada Completa. Tem um valor que você vai até dar risada quando você observar a quantidade. São muito mais de 300 aulas, toda semana aulas novas são ali anexadas, aulas que alunos têm dúvidas, né, do dia a dia, do cotidiano, da gestão de uma organização, são acrescentadas ali dentro da Jornada Completa. Então vou deixar o link aqui embaixo, você pode clicar neste link e se matricular ainda hoje na Jornada Completa, ok? Então voltando para nossa aula, você observou que não é tempo, mas sim pré-requisitos. O que é necessário para que você acesse os recursos públicos são pré-requisitos. Ah, professor, mas eu ouvi que precisa ter uma quantidade de tempo. Calma que nós vamos falar tudo sobre isso aqui nesta aula. Por isso você precisa estar conosco até o final. Fique conosco até o final. Se você não é inscrito, mais uma vez te peço, se inscreve neste canal, ative o sino de notificação para que nós possamos, então, alcançar
o maior número possível de pessoas, porque o nosso alvo aqui na Escola Terceiro Setor é trazer o conhecimento de cima. Quando eu falo de cima, é das grandes organizações que têm esse conhecimento, e elas começaram pequeno e através do conhecimento e da aplicabilidade eles conseguiram crescer. E nós queremos trazer esse conhecimento aqui para baixo, para as pequenas, médias organizações, para que seus gestores, ao aplicarem, consiga levar a organização para onde, né, a missão, visão e objetivos está descrevendo, né? É isso que aí está o nosso alvo. Nosso alvo está justamente aí. Por isso que é muito importante que você esteja conosco aí, inscrito nesse canal, você esteja conosco aí ativando o sininho toda vez que for colocada uma aula nova, e também as nossas lives ao vivo, como essa daqui, você vai receber a notificação. Nosso interesse aqui não é ficar com balela, nós trazemos realmente aquilo que é pertinente para a tua aplicabilidade. Então você já aprendeu, não é tempo, e sim requisitos. Eu sei que você já ouviu que precisa ter 1 ano, 2 anos, nós vamos tratar sobre isso. Mas, primordialmente, você tem que entender, não existe base legal para dizer assim, você precisa ter tanto tempo. Não, existe pré-requisitos. E dentro desses pré-requisitos, existem algumas questões que nós vamos falar nesse momento. Mas esses pré-requisitos são diversos, nós vamos tratar sobre algum deles aqui, mas nós vamos principiar justamente por um pré-requisito que é importante, que é justamente, deixa eu até mudar aqui a tela, a regularização jurídica. Isso aqui é o princípio de todas as coisas, né? Não dá para querer acessar recurso público se a organização que você faz parte está na irregularidade. Nós sabemos, nós entendemos que toda organização ela inicia com aquele grupo de pessoas, geralmente familiares ou amigos, né? Geralmente são essas pessoas que, observando uma necessidade da comunidade onde eles estão ali instalados, onde eles habitam, e aquelas pessoas sentindo aquela inquietação por aquela situação, eles então extravasam esse desejo e começam a aplicar alguma ação de melhoria. E eles se reúnem e começam então a fazer, começa a ter uma organização e começam a arrecadar recursos entre eles, e aí vai melhorando aqui, vai melhorando ali, mas não pode ficar apenas aí. Existe um momento que onde se tem a certeza que de fato é isso que vocês querem fazer, precisa se dar então legalidade jurídica, se não quiser ficar apenas nessa ação, que é uma ação até pequena, mediante todo o problema que se tem a ser resolvido. Então precisa-se ter uma legalização jurídica, onde as pessoas ali, os stakeholders, né, as partes interessadas, o início de tudo, os fundadores, então vão procurar um profissional capacitado e especializado no terceiro setor para dar ali a orientação legal, a orientação jurídica, para que estas pessoas tenham a consciência e então decida legalizar aquela ação que eles estão realizando através de uma fundação, de uma associação, ou de uma organização religiosa, ou de uma cooperativa social, conforme determina a Lei 13.019 de 2014, que é a nossa base do nosso trabalho e da nossa orientação aqui. Tá ok? Então, precisa-se ter essa legalização jurídica, e é muito importante que essa legalização seja feita por um profissional capacitado e conhecedor da lei,
que tange aí, que rege, né, as organizações da sociedade civil, porque não é todo profissional da área contábil ou do direito que tem essa expertise, né? E no curso da jornada completa, dentro da jornada tem um curso constituindo uma associação do zero. E lá nós explicamos, desde este momento em que as pessoas estão se organizando para começar de forma informal. Existem algumas perguntas que você precisa responder antes mesmo de você querer fazer parte de uma organização da sociedade civil. Nós falamos muito isso dentro do curso Constituindo uma Associação do Zero. E esse curso está dentro, faz parte da jornada completa. Por que jornada completa? Porque nós entendemos que o trabalho daquelas pessoas que eu considero super-heróis e super-heroínas, porque são as pessoas que, através das organizações, têm trago equidade para essa nação. Eu acredito que é justamente o terceiro setor que tem equilibrado a balança, né, buscado pelo menos equilibrar a balança, porque a equidade não é dividir igual para todos, mas dar mais para quem mais precisa. E as organizações do terceiro setor têm feito esse papel de forma magistral, de forma extraordinária. Então, precisa ter um profissional capacitado para poder trazer essa legalidade jurídica, e nós trazemos muito isso dentro deste curso, constituindo uma associação do zero. Não é apenas procurar um profissional e falar, eu quero abrir uma associação e vamos que vamos. Não é isso. Não é isso de forma alguma. Né, da questão documental, o que precisa para constituir, ok, mas antes tem algumas perguntas que precisam ser respondidas a fim de que lá na frente não haja nenhum tipo de constrangimento, arrependimento, porque eu acredito que aquelas pessoas que de fato querem colocar, né, a mão na execução de um trabalho dentro de uma necessidade, né, dentro da política pública que eles estão focando, né, lembrando tanto da assistência social, saúde, educação, meio ambiente, arte, esporte, não importa, mas as pessoas precisam fazer com o mesmo afinco do início. Mesmo afinco do início. E dentro deste curso nós tratamos e falamos de coisas que você não vai ouvir do profissional que você for contratar para então trazer legalidade jurídica. Mas continuando aqui, a legalidade jurídica, né, a regularidade jurídica é o princípio de todas as coisas. Tem que ter lá o estatuto registrado, um CNPJ ativo, a diretoria totalmente formalizada, né? A ata de posse dessa diretoria tem que estar lá atualizada, tudo bonitinho, tudo certinho, para que nós possamos ter o mínimo necessário para bater na porta da administração pública e apresentar alguma coisa. Professor, mas isso é tudo? Obviamente que não. Mas esse é o princípio, é o contídio sine qua non, é condição indispensável. Nada nesse assunto, ou seja, da captação de recursos da administração pública, não tem como principiar se você não tiver regularizado juridicamente. Então esquece se não tem regularidade, para e vai fazer a lição de casa do básico, né? Primeiro vamos ter lá o estatuto de fundação, que é a carta magna de uma organização, a ata de posse, né, da sua diretoria, aquela ata de fundação. Obviamente também você vai ter que ter o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é o conhecido, famosíssimo CNPJ, também a inscrição no município onde a organização atua, é necessário ter essa inscrição, e obviamente não para por aí. Falando de regularização jurídica, dependendo de qual área da administração pública, da política pública, melhor dizendo, que você irá atuar, você vai precisar ter licenças, cadastros em secretarias,
títulos, certificações, você vai precisar de tudo isso. Por exemplo, não tem como vocês terem, né, eh, dentro da área da saúde, uma clínica para atendimento popular e não ter o mínimo como fosse um alvará de funcionamento. Eu vou colocar desta forma, um alvará de funcionamento, um AVCB, né, uma vigilância sanitária, que são licenças obrigatórias. Obrigatórias. Então, existe uma série de documentos que compõem tudo isso, né? Aqui eu trouxe o básico para você, que é justamente o estatuto registrado, CNPJ ativo, diretoria formalizada, a ata de posse atualizada, porque existem organizações que estão já na terceira e na quarta diretoria e ainda está com a ata totalmente desatualizada, né? Isso é um problema muito sério, não pode isso acontecer. Dentro da data prevista no Estatuto Social para que ocorra a Assembleia Ordinária para a eleição e posse de uma nova diretoria, tem que ser feito sim a ata. Essa ata tem que ser registrada no cartório, essa ata tem que ser enviada para a Secretaria da Receita Federal. Se houve mudança da presidência ou não, precisa. Não pode estar aí já na segunda, terceira diretoria e a ata desatualizada. Isso aí precisa tomar muito, mas muito cuidado mesmo. Vamos ver qual que é o próximo requisito que eu coloquei aqui, ó. Próximo requisito: inscrição e cadastros públicos, né? Você precisa ter aí o cadastro na plataforma Mais Brasil. Aqui no canal do YouTube nós temos um vídeo que eu ensino sobre cadastro nesta plataforma, né, que é a antiga Siconv. Dependendo da área de atuação, você precisa ter o CMAS, CMDCA, CMI, o CEAS. Você vai precisar ter cadastro municipais e estaduais. Eu não vou entrar no pormenor de cada um desses cadastros, porque nós tomaríamos bastante tempo, mas é para que vocês tenham o conhecimento do que é necessário para acessar. Vocês veem que são pré-requisitos e não somente questão de tempo. A partir do momento que você está regularizado, você pode acessar recurso público, mas você, dentro da área de atuação que está descrito no estatuto, você precisa apresentar alguns pré-requisitos aí, tá bom? Não há como você querer acessar sem ter esses pré-requisitos, né? Com uma inscrição na plataforma Mais Brasil, não há condição. Eu quero, um parlamentar disse que iria nos enviar uma emenda, só que não, tem que estar cadastrado na plataforma, fazer as coisas da forma certinha. Ok? Não tem como parlamentar te ajudar se você não tiver o mínimo, se não tiver o básico, tá bom? Terceiro pré-requisito aqui, as certidões negativas, né? Certidão negativa de débitos é necessário também, né? As certidões da Secretaria da Receita Federal, né? As certidões do FGTS, certidões do INSS, são diversas certidões, né? A certidão negativa trabalhista, dentro da Secretaria da Receita Federal, onde mostra, obviamente, que está quites com pagamento, por exemplo, de PIS, de imposto de renda retido na fonte, dependendo da movimentação de serviço dentro da organização da sociedade civil. E essas certidões, é importante que seja dito que ela nada mais é que a comprovação de que a organização está quites com aquele órgão, seja a Secretaria da Receita Federal e todas as suas esferas, seja na Secretaria Estadual, aonde está localizado aí a organização, a Secretaria Municipal também. E os outros órgãos, dependendo qual é o acesso de recurso público, essas certidões serão necessárias, né? Somente essas? Não, tem muitas outras certidões que possa ser solicitado para vocês,
tá bom? E essa certidão mostra que a entidade de fato está regular, não somente em débito, mas também em cadastro. Também cadastro, que possa ser que a organização que você faz parte, ela não tenha, por exemplo, folha de pagamento, não tem nenhum funcionário no regime CLT. CLT, para quem não sabe, é a consolidação das leis do trabalho. Possa ser que não tenha funcionário registrado, mas não é porque não tem que a organização não precisa ter o seu devido cadastro na Caixa Econômica Federal para ter justamente o acesso a essa certidão, né? A certidão de regularidade do fundo de garantia. Então, quando você também está com cadastro pendente, você não consegue ter a emissão da certidão. A mesma coisa no âmbito federal, também, falando da Secretaria da Receita Federal, organizações que não entregam a DCTF Web, a DCTF normal, que está, graças a Deus, com a data aí contada para encerrar, não precisar mais entregar ela, mas tem a ECD, tem a ECF. Na parte trabalhista nós temos ainda a RAIS, né, a Relação Anual de Informação Social. Então existem diversos cadastros, diversas declarações acessórias, obrigatórias, que inclusive geram multas se não forem entregues. Por isso que o profissional da área contábil, primeiro, precisa ter o profissional contábil, né? Porque ainda tem organizações que acham que não precisa do profissional contábil para gestão ali, junto com a diretoria da organização. Então, nós começamos por aí. Se você faz parte de uma organização e ainda tem na mente que eu tenho um primo, um sobrinho que está estudando contabilidade e falou que vai me ajudar a fazer um livro caixa, esquece que você tá marcando toca aí, você está com risco, tá levando a organização para um caminho muito perigoso, né? Muito perigoso. Não dá para brincar com essas coisas. Vou pegar a pessoa que está estudando aqui, ele falou que não vai cobrar nada porque é conhecido, é do bairro, é voluntário, tome muito cuidado com isso. Porque uma organização da sociedade civil ela é imune tributariamente e isenta em muitas taxas de melhoria. Mas não é porque existe imunidade tributária, né? Quando a gente fala de imposto de renda da pessoa jurídica, da contribuição social sobre o lucro líquido, né? Quando a gente fala do COFINS, então não é porque é isento ou imune que a organização não precisa ter investimento. Tem muitas organizações que não quer. Possa ser que você seja aí um presidente, um vice, um secretário, um tesoureiro que mantém ainda, tem um mindset, a forma de pensar que não precisamos ter um profissional da área contábil ou um profissional capacitado no terceiro setor para poder nos ajudar na gestão. Então vocês já estão completamente errados. Dificulta cada vez mais aí a obtenção do acesso ao recurso público se não tem um profissional que possa lhe auxiliar, né, nesta parte da maneira correta. Não é só fazer, mas é fazer direito, é fazer certo. Isso é muito importante porque a gente se depara aqui na Escola do Terceiro Setor com algumas organizações que vêm nos pedir consultoria, né, consultoria ou mentoria para a sua diretoria, vem solicitar que nós façamos uma auditoria no Estatuto Social, quando não, através da Nogueira, a organização contábil, eles pedem uma verificação no seu balanço para prestar contas a algum órgão, algo nesse sentido, e nós conseguimos ainda ver muitas pessoas com dificuldades no sentido de que é necessário, eu não vou nem falar obrigatório, né? Porque a lei requer, a lei diz que tem que ter, mas é necessário você ter um profissional do lado de vocês, um profissional contábil capacitado para tal. Isso é indiscutível. É indiscutível. E não é puxando sardinha para o meu lado, mas o profissional especializado, ele precisa ser bem remunerado, tá? Não esqueça disso também não.
Não esqueça disso. E aí muitas organizações começam aquele chororô de que, mas nós não temos dinheiro, nós não temos, tá difícil, tá difícil, tá difícil. E existem diversas formas de captação de recursos. A administração pública, para a administração pública não falta recurso, gente. Toda hora, se você entrar dentro das plataformas de editais de chamamento público, como a Prozas, por exemplo, ou a Êxito, você vai ver tanto editais, não é possível que a tua organização não consiga vencer um edital, não é possível que vocês não consigam uma emenda parlamentar, não é possível que vocês não consigam através de empresas. Você já viu? Você tem a quantidade de micro e pequenas empresas? Você já viu a quantidade que tem aberto todos os anos? Você já viu quantas micro e pequenas empresas abriram em 2024? Por que você não bateu na porta de nenhuma dessas empresas? Né, das pessoas físicas, ok, também feito uma estratégia de captação bem elaborada, bonitinho, vocês conseguem alcançar da pessoa física, mas existem muitas micro e pequenas empresas que também têm responsabilidade social e que amaria financiar projetos sociais. Então, não existe, não tem como, não tem dinheiro, vai ficar tudo parado até ter tanto tempo para conseguirmos acessar o recurso público. Que eu vou mostrar para você que se você ficar parado, esperando dar um ano para então começar a pleitear o direito de obtenção de recursos públicos ou por editais, incentivos, leis de incentivos ou até mesmo por emendas parlamentares, você vai cair do cavalo, porque vai dar um ano e você não vai ter condição, e eu vou te mostrar daqui a pouco por quê. Vamos lá? Então, nós falamos aqui das certidões negativas de débitos, que também é um pré-requisito muito importante. Outra coisa importante, tem que ter uma conta bancária específica, né? E geralmente, né, aqui no Brasil, o Banco do Brasil é o banco mais requerido aí para que se tenha condição de ter convênios, né, com a administração pública, dentro também dos seus instrumentos jurídicos de contratualização, que é o termo de fomento, o termo de colaboração, tá? Sempre lembrando que nós estamos falando aqui com base na Lei 13.019 de 2014. Ok? Então, quando você for assinar, antes mesmo de assinar, né, um instrumento jurídico de contratualização, tanto uma emenda quanto um edital, ou termo de colaboração ou fomento, e dentro do nosso curso Captação de Recursos, nós tratamos muito sobre esse assunto, ensinamos muito bem sobre isso. Aqui no canal do YouTube também tem aulas sobre esse assunto, você pode fazer uma maratona, acessar as nossas aulas aqui. Então, nós falamos muito isso dentro da jornada completa no curso Captação de Recursos. Precisa-se ter uma conta específica para que o dinheiro ele chegue até a organização. Tá bom? Antes mesmo da assinatura, você vai precisar ter esse pré-requisito. Nesse sentido, não adianta uma conta num banco digital. Você pode ter um banco digital para poder realizar ali o controle financeiro de verbas não carimbadas, mas verbas carimbadas você precisa ter uma conta num banco tradicional e eu vou chutar aqui, para não generalizar, 99,99% das vezes, Banco do Brasil, tá bom? Fora isso também, né, dentro dos pré-requisitos, você precisa ter um projeto técnico com plano de aplicação. Lembra que eu falei para você que se você ficar esperando dar um ano, pode chegar um ano e você ainda não está pronto? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Então você precisa ter um projeto técnico, né? Você precisa ter um plano de aplicação. Então o recurso público, ele não vem porque a organização da sociedade civil é nova ou antiga.
né? Mas sim ele vem com base no projeto que você apresenta. Como é? O projeto está bem elaborado, ele não foi um projeto social feito em cima das coxas, né? Às pressas. O projeto ele tem que conter todo aquilo que é necessário, porque o projeto, deixa eu falar algo para você aqui, um projeto social, ele trocando em miúdos, só para que a gente tenha aqui um entendimento mais plausível, até para aqueles que têm uma capacidade intelectual um pouco menor, não estou dizendo de questão de ignorância, tá bom? Mas às vezes a pessoa ela teve uma instrução menor do que muitos outros que estão aqui assistindo essa aula. Mas o projeto social nada mais é que é você vender para a administração pública a, a sua ideia, o seu projeto, a sua execução. E você vai informar, para mim executar isso, para trazer tal impacto para a sociedade e resolver um problema que também é da administração pública, garantido o direito pela Constituição Federal de 1988, eu preciso de X valor. É isso aí, é um projeto social. É um projeto social, precisa ter isso. A pessoa da administração pública, né, que vai ali julgar, ele tem que pegar o teu projeto e pensar se verdadeiramente nós precisamos financiar esse projeto. Essa organização tem a capacidade técnica da realização daquilo que eles estão dizendo aqui, porque você vai estar provando. Agora, como que você vai conseguir tudo isso se ficar parado, esperando, como muitos fazem? Ah, constituir a associação agora tem que esperar dar 1 ano para começar, então, a buscar recursos. E não vai você bater na porta das pessoas físicas e das empresas privadas para começar a executar projetos para que vocês consigam ter a expertise naquilo que vocês se predisporam a realizar e ter ali justamente relatórios, dados, né, os KPIs, né? Você precisa ter todos aqueles dados, fotos, a descrição de qual foi o projeto, se foi executado ou não, previsibilidade orçamentária, plano de trabalho. Você tem que ter tudo isso, porque a administração pública não vai transferir recurso público para vocês porque você tem 50 anos de CNPJ. Não, não é isso. É um plano, obviamente, é um projeto social bem elaborado e a prova da capacidade técnica para executar aquilo que está dizendo o projeto social. E a capacidade técnica não se prova falando que vocês podem fazer, mas é provando que vocês já fizeram, mesmo numa esfera menor. Mas vocês já executaram. E esse projeto que vocês executaram teve um impacto, ainda que seja pequeno, mas teve um impacto na comunidade onde vocês habitam. Se é para tirar crianças de rua, quantas crianças foram impactadas com isso? Quantas de fato saíram da rua? Né? Não adianta falar, mas a gente consegue fazer. Não, não é isso. Não é isso. Precisa-se ter essa condição. Então não é pelo tempo, se você é uma entidade nova ou antiga, e sim pelo projeto que você tem que apresentar aí. E já chegando também no final, né, que muitas pessoas, eu sei que nesse momento está dizendo, não, mas eu sei que precisa ter 1 ano, 2 anos, 3 anos para isso, para aquilo outro, o professor Paulo está falando e de repente está falando coisa aí que não é veracidade. Então vamos lá, eu deixei para o final justamente porque eu sei que nessa hora aqui muitos estão esbravejando dizendo sobre isso. Então vamos lá. Atenção com editais e convênios específicos. Olha essa palavra, alguns editais públicos podem exigir um tempo mínimo de funcionamento comprovado. É aquilo que nós estamos falando, falamos agora há pouco. Eu preciso provar que eu tenho capacidade técnica para realizar aquilo. E para que eu prove, eu preciso ter executado algum projeto.
ainda que não com recurso público, mas com verbas não carimbadas, que nós, dentro de uma estratégia de captação de recursos, conseguimos, através das pequenas empresas, da vizinhança, rifa, feijoada que é vendido, crowdfunding, nós fizemos tudo isso e conseguimos o recurso necessário para poder executar um projeto. E esse projeto executado mostra a nossa capacidade técnica. Então, obviamente que quando um edital público solicita essa prova, uma associação ela não acabou de nascer e ter essa condição. Você está entendendo? Não tem como você acabou de nascer e tem que provar uma capacidade técnica. Obviamente que um lapso temporal ele existe aí. A partir do momento que eu nasci, eu apliquei as técnicas de captação de recursos não públicos, recursos privados, conseguimos levantar o recurso para aplicar dentro de um projeto social pré-estabelecido, dentro do plano de trabalho, executamos e o tempo está passando, existe um lapso temporal. Então, quando eu falo aqui que alguns editais públicos podem exigir tempo mínimo de funcionamento, comprovado, eles querem justamente saber, a administração pública quer saber se você tem condição disso. Então, algumas organizações da sociedade civil devem estar em funcionamento há pelo menos um ano, executando aquilo que ela se predispôs, que está descrito lá dentro do Estatuto Social. Então, comprovar aqui, ó, a experiência prévia com o público atendido. Não é só falar que a organização ela tem como missão tirar crianças marginalizadas da rua e garantir um futuro para essas crianças. Precisa provar que isso foi feito, que vocês já realizaram. E, obviamente, que tudo isso determina um tempo, ok? Então, vocês precisam, quando é dito, precisa de 1 ano, 2 anos, dependendo do edital de chamamento público, né? Esse edital vai requerer uma experiência comprovada da organização. Não dá para colocar na mão de uma organização que realmente está aí com 6 meses, por mais que ela possa já ter aplicado algum projeto social, executado, melhor dizendo, algum projeto social. Dependendo da magnitude, do tamanho do que a administração pública quer alcançar, ela vai requerer realmente uma organização mais experiente. Isso é contínuo sine qua non. Contínuo sine qua non. Até mesmo quando você, de repente, precisou de preencher uma vaga de emprego, você vê lá que um dos pré-requisitos é ter experiência. E dependendo do cargo que você está disputando, a experiência que é requerida é maior ainda. E esse é o fato que nós estamos tratando. Mas uma coisa é certa: isso não impede a organização da sociedade civil de participar de outros mecanismos que não requer tempo, como uma emenda parlamentar direta. Ah, professor, mas o que é uma emenda parlamentar direta? Nós temos dentro do nosso curso da jornada completa um módulo somente sobre emenda parlamentar e você pode aprender lá o que é uma emenda direta. Não tem como nesta aula nós falarmos sobre isso, né? E muitas emendas, né, elas não exigem tempo mínimo. Parcerias com as secretarias municipais com critérios mais flexíveis, captação com empresas por incentivos fiscais, que é a Lei Rouanet, a FIA, entre outros. Então existe sim condição de você acessar recurso público desde o momento que você está totalmente regularizado. Então não é tempo, são pré-requisitos. São pré-requisitos. E eu amaria poder ajudar muito mais a organização que você faz parte. Por isso, eu vou deixar o link aqui do curso A Jornada Completa, lembrando que o curso A Jornada Completa é um compêndio, é como se fosse a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um livro que é composto por diversos outros livros. Então, a Jornada Completa, de igual forma, o é. Ele é um curso que ele é realizado de diversos outros cursos. Obviamente que você não vai em uma semana e um mês fazer todos os cursos. São muito mais de 300 aulas. Toda semana uma aula nova,
tá ok? De acordo com as dúvidas. Ah, professor, tem certificação? Obviamente, isso aí é o básico. Tem certificação? Tem. Tem plantão tirar dúvidas? Também é o básico. Plantão tirar dúvidas humanizado. Você não vai falar com robô. Você vai falar com a nossa equipe pelo WhatsApp. Você pode falar tanto na plataforma do aluno quanto por e-mail, mas eu indico mais o WhatsApp. Você, obviamente, em 24 horas ali vai ter a resposta da tua pergunta dentro da necessidade que você tem daquele curso, tá bom? Eu vou pedir aqui para deixar o link, clica, conheça ali a nossa plataforma, conheça o nosso curso, eu tenho a certeza, porque nós temos muitos alunos que já têm aplicado o nosso ensino e já têm elevado o nível de conhecimento e também de sucesso dentro da tua organização. Porque as nossas aulas são aulas teóricas, sim, mas também são 100% aplicáveis. Tem aulas teóricas e aulas aplicáveis. Tem aula que você precisa conhecer da legislação e tem aula para você aplicar aquele conhecimento que você obteve, tá bom? Então, se inscreve, se matricula na escola do terceiro setor, só você vir aqui na descrição e você pode hoje mesmo aproveitar, né, esse tempo promocional, não vou nem falar o valor, é só você clicar e você vai ver que é o valor que você vai falar, meu, como que eu não vou investir no meu conhecimento? Como que eu não vou me permitir ajudar a organização que eu faço parte a crescer no conhecimento? Lembrando que justamente aquele que está lá na ponta vai ser beneficiado. Sabe aquelas, dentro da política pública, a área que vocês executam, a área que vocês escolheram para poder socorrer, é justamente essa área que vai ganhar com tudo isso, né? Se é da área da saúde, são as pessoas, a assistência social, também as pessoas, esporte, pega as crianças, os jovens, mas tem também a área, né, a área ambiental, tem diversos, dentro da ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né, você tem lá as 17 áreas. São essas áreas que vão ser impactadas através da aplicabilidade do teu conhecimento. Então não perca tempo, se matricule ainda hoje, ok? Na jornada completa da escola do terceiro setor e eu te vejo aqui no canal do YouTube na próxima aula. Se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificação. E você observou que nossa aula foi uma aula com conteúdo expressivo. A gente não fica aqui escondendo o jogo, não. Obviamente que existem alguns detalhes que a gente não consegue se aprofundar e é necessário uma mentoria, é necessário uma consultoria, que você pode entrar em contato conosco. Nós também temos aqui o contato para você falar com o nosso suporte comercial e marcar aí conosco uma consultoria online, uma mentoria online em grupo, para que vocês possam aplicar aí um plano de ação que nós iremos sugerir dentro das necessidades aí e dentro da deficiência da tua organização. Mas não saia desta aula sem se inscrever, sem ativar o sininho e sem se matricular. Pode ter certeza que o game da organização vai mudar. Com certeza, com certeza. Tá bom, gente? Até a próxima.